Olá, eu sou o Fernando Rocha e você acompanha a partir de agora o nosso programa Saúde e Bem-Estar, que hoje fala de um tema muito importante e atual. Vamos falar sobre autismo. Uma condição que costuma ser identificada na infância, muito embora os sinais iniciais às vezes apareçam já nos primeiros meses de vida. O autismo tem vários graus, precisa ser discutido amplamente com a população para aumentar a informação, para melhorar as condições das famílias, do Estado, das escolas, de toda a nossa sociedade, na importante interação com essas crianças, com os jovens e também com adultos autistas. Autismo é um assunto muito importante, portanto, e merece destaque. Por isso, veja o que você vai acompanhar na edição de hoje. O pediatra Messias da Silva tira conosco várias dúvidas sobre o autismo, o diagnóstico, graus, adaptação e inserção social. Você confere também o quadro Mito ou Verdade, que vai desmistificar tabus em relação ao autismo. Muito bem, cercado por tabus, por muito medo, por preconceito, o autismo ainda é um assunto pouco explorado no Brasil. Para se ter uma ideia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, ainda não possui uma pesquisa ampla para indicar o número de pessoas autistas no Brasil. Esse é um fator que dificulta a elaboração de políticas públicas voltadas para essa minoria que precisa ter direito ao acesso, precisa ter direito à inserção social. Por isso, a gente vai falar sobre esse assunto aqui com o pediatra, o Dr. Messias da Silva. Seja muito bem-vindo, Dr. Messias. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Estudioso do assunto. Muito obrigado. Como médico e como pai. Principalmente como pai. Mas é importante que esse tema seja levado à frente, porque é uma pergunta que todo mundo faz se o autismo está aumentando, né? Na verdade, o que a gente pensa é que o que está acontecendo é que as pessoas estão mais atentas a observar as crianças diferentes, né? Elas sempre existiram, né? Mas ficavam, talvez, meio que delegada ali a um espaço diferente, no fundo da casa. Hoje não, hoje elas são necessárias e são seres que ensinam a gente, entendeu? Eu acho que até uma dificuldade até com o nome mesmo, que dentro desse campo da medicina e da ciência, é uma palavra relativamente nova, né, doutor? A palavra TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, que é o nome mais, vamos dizer, mais técnico, né? Isso engloba as pessoas diferentes, né? Essas pessoas ditas autistas, eles têm um comportamento, uma deficiência de socialização. E esse é o defeito. E o diagnóstico acontece a partir da observação, porque o autista ele não tem cara, ele não tem uma face como tem o Down, né, a síndrome de Down. O autista não tem essa face diferente. E o autista, o diagnóstico também, ele não é feito por nenhum teste laboratorial, de sangue, de coleta, de raio-x, imagem, nada. O diagnóstico ele é observacional. As pessoas observam uma pessoa diferente e, quando a gente aprofunda, a gente vai constatar que de fato, uma pessoa autista. E é muito interessante essa expressão, transtorno do espectro autista, porque o espectro dá noção exata de como existe pluralidade nessa palavra. Com certeza. A gente pode definir assim 3 grupos, vamos dizer assim. O leve, aquele que vai demandar um cuidado menos intenso, uma assistência menos intensa. O moderado, que já vai precisar de uma intervenção um pouquinho mais profunda. E o severo, que é aquele mais distante, né? Que vai demandar um cuidado muito grande. E esse cuidado, ele não vem de uma pessoa só.
E, às vezes, ele vem de várias pessoas. Então, além da gente não ter um marcador que vá definir quem tem ou não tem, a gente não vai poder atuar com uma pessoa só. A gente vai precisar de uma equipe toda voltada para dar assistência mais adequada para o autista. Entendeu? A experiência que o senhor estava dizendo aqui no início como pai, ela tem muita convergência com a sua experiência de médico, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que o senhor tem em casa e também na forma de ajudar famílias que buscam mais esclarecimento para entender mais sobre o autismo. O autismo é uma coisa que chega na vida da gente, independente da gente ser médico ou não, a gente vai ter aquela fase do luto, aquela fase de receber o diagnóstico, assim, com muita apreensão, com muita decepção, com muita revolta. Isso acontece com todos os pais, entendeu? Então, o que a gente observa quando está diante desse diagnóstico é uma frustração muito grande, porque todo casal, todo que tem filhos, ele já desenha, já no primeiro ultrassom, um sonho para aquele filho que vai nascer. Então, ele já imagina que ele vai jogar bola, ou ele vai cantar, ou ele vai fazer uma faculdade, ele vai ser uma pessoa de sucesso. E, com o desenvolvimento, assim, com o passar dos anos, ele vai observar que o que ele tem não é nada disso. E essa frustração inicial faz o que a gente chama de luto mesmo, né? Até que a ficha cai, a gente se decepciona. Eu fui reconhecer minha filha autista, ela devia ter 3 anos e meio. Né? Na ocasião, eu trabalhava muito, então eu tinha muito pouco tempo de observar minha própria filha. Né? E esse diagnóstico veio de fora. A tia observou e falou, é diferente. E aí a gente foi envolver, e procurar ajuda, né? E a gente constatou que ela era diferente. Minha primeira filha veio com diagnóstico, mas aí a gente cuidou o mais rápido possível de procurar ajuda, né? E procurar tratamento. Agora, quando a gente fala desses sinais de diferença, quando a gente também fala do espectro, a gente pode reunir algumas características que podem ajudar nesse diagnóstico. Para as pessoas que estão nos assistindo agora, a gente pode enumerar algumas dessas características? Se você imaginar, o defeito é a socialização. Então, você imagina uma criança entrando num restaurante, vamos dizer, num show, num shopping, né? Ela vai chegar naquele ambiente, mas aquele ambiente não é dela. Com que idade? Com qualquer idade. Geralmente, é um diagnóstico que se faz, ele acontece até 3 anos, pode acontecer antes. A ideia hoje é tentar a gente buscar a atenção para o diagnóstico o mais precoce possível. A gente fala que é possível, né, a gente ter algumas indicações já na hora que o bebê está indo para o seio da mãe, entendeu? São detalhes que podem provocar mais tarde o diagnóstico, entendeu? Mas é muito importante estar com essa visão atenta para essa criança, porque o defeito do autismo é a socialização, é a interação com as pessoas. Esse é o ponto-chave? É o ponto-chave. É um indivíduo que não interage. Ele entra num ambiente assim, coletivo e ele não participa, é como se ele não estivesse ali. E ele não se comunica também. Um outro achado, que é uma pergunta que as pessoas fazem, mas o autista, ele não olha nos olhos, ele olha nos olhos, só que ele não fixa os olhos. Muitas vezes, ele prefere as mãos, objetos, ele se interage com esse tipo de coisa e não com pessoas. Doutor, aí a gente coloca também alguns outros detalhes, né, nessa falta de interação com o social, a gente pode falar no atraso de linguagem, também, irritação com barulho. Com certeza, a criança muito irritada, que chora excessivamente, ou é calada, ou que você chama, ela não interage, você tenta provocar um sorriso, ela
não te dá nenhuma resposta, essa criança, com certeza, ela tem um componente autista e ela tem que ser investigada. E quando a gente olha na internet, tem várias outras questões ligadas que às vezes até preocupam os pais. Relação de interação com água, por exemplo. Tem alguma associação? As crianças, elas têm um comportamento meio de toque, né? Tem um brinquedo preferido, ou às vezes o brinquedo ele não usa como brinquedo. Então, ela tem uma fixação por determinado assunto. E essa, às vezes, vamos dizer, a chave para a gente tentar aproximar dessa criança. Porque você imagina que o autista é como se ele tivesse no mundo dele, dentro do nosso mundo, mas ele está fechado dentro de uma caixa. E aí a gente precisa abrir essa caixa, a gente precisa encontrar uma abertura para isso, entendeu? E algumas vezes eles são resistentes ao abraço, ao toque, e é muito importante a gente ir conquistando isso, essa atenção da criança. Entender para a gente poder aproximar e conseguir abrir essa caixa. E aí, passado esse susto do diagnóstico, quais são os próximos passos? O que vem logo no primeiro caminhar dessa jornada? Olha, saindo daquela fase do desespero, do luto, uma coisa que é muito importante é a gente encarar o problema. O problema existe e a gente tem que correr atrás. Infelizmente, existem pessoas que são, vamos dizer, convidadas a algumas terapêuticas que não têm sentido nenhum, né? Os aproveitadores que vão oferecer soluções que não se adequam àquela criança. Mas a família está fragilizada, né? Com certeza, é justamente por isso que se tornam alvo dessas pessoas. Então, o que a gente precisa, uma coisa que a gente sempre fala, é o acolhimento. Não é só da criança, não, da família toda. A família precisa ser acolhida. Precisa todo mundo... É muito comum, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela querer uma outra prova. Isso é um sinal, quando ela quer alguma segunda opinião, ela já está caminhando para a busca da solução. E isso é muito importante, entendeu? Essa segunda opinião é também mais uma possibilidade de tratamento. Tratamento. Então, vou dar um exemplo. Né? Por exemplo, como eu falei, não é um tratamento de um único profissional. Então, você imagina que o cabeça do tratamento vai ser o psiquiatra, ou o neurologista, ou neuropsicólogo, né? Então, esses profissionais, às vezes, não têm um acesso tão rápido. E, sabendo disso, a gente pode procurar outros que vão participar da equipe, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o preparador físico, até esses que estimulam o movimento das crianças e aproveitam aquela estereotipia que as crianças têm, esse movimento que não tem finalidade social nenhuma, é um movimento de ida e volta, que alguns têm, outros não. Então, tudo isso, todos esses profissionais que lidam de alguma maneira vão poder ajudar no fechamento do diagnóstico. Sim. E o senhor falou de um assunto específico, né? Até um interesse específico por esse assunto, também, de alguma forma, ele pode ser aproveitado? Pode ser aproveitado. Eu lembro que uma participação que eu tive no Congresso Mineiro de Pediatria, o psiquiatra que comandou a mesa, ele, quando começou o simpósio, né, a aula, lá a gente tinha vários profissionais. E ele, antes de começar o assunto, ele observou
que muita gente estava lá segurando um celular e clicando no celular, e ele abriu, eu achei interessante, que ele abriu o assunto falando assim, o que seria de nós se não fossem os autistas do Vale do Silício, né? Que trabalharam para melhoria desses equipamentos que a gente usa tanto. Então, todo mundo é importante, até o autista, né? Todo mundo divulga aí que o Messi é autista, né? E ele faz gols tão O que há de verdade, né? nisso? Não sei, né? Eu nunca conversei com o Messi, né? Se ele tiver alguma mania, e eu acho que a mania dele é de jogar bola, né? Então ele é um cara que tem uma habilidade, tem uma fixação, né? Sim. Agora, os tratamentos avançam de uma forma muito hoje já diferente do que era antes. Existem os pais, existem opções. O senhor disse, né? Interessante, o pai busca uma segunda opção, mas ele está buscando também novas alternativas de tratamento, com cuidado para que a fragilidade emocional da família não leve para aventureiros, né, doutor? Falando de coisas assim que podem ser, que são cientificamente comprovadas, enfim. Com certeza. Quando você fala assim, ele vai ser avaliado por um psiquiatra ou pelo psicólogo, por algum desses profissionais. O atendimento desse indivíduo, do autista, ele não pode se restringir àquele atendimento do profissional, ele continua na casa. Então, os pais têm que ser convidados a participar disso. Continuar o treinamento, a manutenção desse treinamento, ela é contínua, ela é 24 horas. E isso é interessante porque em 2012 teve a lei do autista, que garantia assistência, né, para o autista. E 2015 a lei de inclusão. E essa lei de inclusão garantia às escolas que tivesse ali um monitor, um mediador, que especificamente ia cuidar daquela criança diferente. E é um profissional que ele tem que ser diferenciado, ele tem que estar treinado para isso. O que a gente observa, assim, de maneira geral, que existia sempre uma situação de que o aluno deve se adequar à escola. Mas a gente entende que, para tratar o autismo, a escola tem que se adequar ao aluno. Então, essa adaptação acontece quando a gente pode contar com um profissional mediador, um monitor, que cuida dessa criança. Resumindo, o defeito do autista, o transtorno, é a socialização. E logo, a cura, a melhoria dele, a intervenção melhor que se faz é socializando esse autista. Sim, e treinando a própria sociedade, né? Eu gosto muito de iniciativas de sociedades de pais e de amigos que propõem até uma identificação visual. É um colar colorido que segura esse... Tem alguns marcadores, né? Que assim como a gente tem aquela marca do deficiente auditivo, deficiente visual, do motor, né? Agora já tem um sinal que identifica o autismo. Eu acho interessante, uma das viagens que eu fiz para fora, que a gente foi à Disney, e a gente teve, nosso primeiro cuidado foi levar a Ivana até a gerência lá do setor, e eles deram para a gente um crachá da família. Com esse crachá, a gente já não precisou enfrentar fila em lugar nenhum. A gente conseguiu fazer nosso passeio até mais tranquilo, né? E o interessante é que, dentro desse passeio, a gente, voltando de um deles, a outra menina falou: "Oh, mãe, que bom que a gente está com a Ivana, né? Que a gente não consegue, não precisa enfrentar fila, né?" Aí a Ivana deu uma sacada que eu achei genial. Ela virou e falou assim: "Mãe, mas isso não é trapaça? A gente não está trapaceando?" Essa foi uma grande
uma grande solução, né? E a gente teve que explicar para ela que ela não tem paciência para as filas. As filas, por exemplo, é um dos problemas que o autista não consegue enfrentar. Exatamente. Aliás, um dos símbolos, que eu posso estar enganado, depois a gente confere isso, um colar colorido, uma mãe teve essa ideia porque o filho acabou tendo uma crise no aeroporto, Com mas certeza. o menino com feições que não indicavam problemas visíveis assim, e ela teve a ideia de falar, olha, quando você vê uma situação assim, você, sociedade, entenda que talvez tenha uma situação difícil ali para ser resolvida, né? Isso é muito interessante, as pessoas se ajudarem, porque a gente percebe que essa inclusão da criança, ela tem que ser precoce. Isso também faz parte do tratamento, incluir adequadamente a criança. Tem projetos de lei também para sessões adaptadas de cinema com um som mais baixo, com uma intensidade de luz menor, justamente para não causar essa coisa esse contato, né, com essa hipersensibilidade, né? Para você que está nos acompanhando agora, que tem um relato ou uma dúvida sobre esse assunto, o convite sempre feito para que você envie pelos canais que estão aparecendo aí agora na sua tela. O Saúde e Bem-Estar está perto de você, está junto com você e também conta com a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Agora, doutora, a gente tem uma parte que eu adoro, que é o mito ou verdade. O senhor está preparado para falar se é mito ou verdade? A gente vai tentar. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. O senhor me diz, eu vou fazer a afirmação, o senhor me diz, né? O autismo é causado por vacinas. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito, muito mito, né? A gente, quando vai... a gente está vivendo um momento de muitas fakes, né? E essa fake aconteceu há uns 20 anos atrás por um interesse escuso de um profissional que vendia vacinas na Inglaterra. Ele, então, não concordando que a vacina dele pudesse ser associada a outros, ele soltou um trabalho que ele denunciava que a MMR, que é a sarampo, cachumba e rubéola, poderia estar causando o autismo. Só que as pessoas que fizeram o trabalho revisaram o trabalho e confirmaram que aquilo não era verdade. Resultado dessa história toda, que ele foi banido da comunidade médica e mudou para os Estados Unidos e foi soltar fakes de lá, né? E o detalhe dessa história é que ele publicou esse artigo em uma das revistas mais prestigiadas da comunidade científica, médico-científica do mundo, a Lancet. As pessoas passam a vida tentando publicar um artigo na revista e às vezes não conseguem. E ele publicou, porém, é o que o doutor Messias está dizendo, o artigo foi reconsiderado, foi banido, uma atitude até então única na história da revista, tiraram esse artigo e ele também foi banido como médico. Como médico. Importantíssimo esse remédio chamado informação para a gente entender. Muito, é um excelente remédio. Exatamente, informação útil sobre saúde e qualidade de vida, nossa matéria-prima aqui no programa. Vamos para outra. Autistas não conseguem olhar nos olhos. Isso é mito ou é verdade, doutor Messias? Como eu falei, o autista, ele olha nos olhos, ele passa, ele tem... O problema é que ele não demora, não é interesse do autista fixar outras pessoas, ele não se interessa por pessoas. Mas se você colocar uma caneta colorida na frente dele, pode ser que ele saia procurando a caneta e se você tirar a caneta, ele deixa de te olhar. A perspectiva é outra, né? É outra. Ele interessa por objetos, né? Não pela pessoa. Vamos lá. O autista entende, interpreta ironias. Não, isso é muito interessante, porque eles levam muito ao pé da letra, né? Então, se você falar que está chovendo canivete, a preocupação dele é que um canivete caia na cabeça dele. Se você falar que está morrendo de fome, ele vai ficar preocupado se você está morrendo mesmo, porque ele vai usar a palavra
morrendo de fome, que você estaria morrendo. Essas expressões, né, essas metáforas e expressões, elas são levadas ao pé da letra. E algumas coisas são até interessantes. Outro dia, minha mulher falou para minha filha que ela estava pegando o boi de estar ajudando essa minha filha. Aí ela interrogou: mãe, mas eu não estou vendo você segurando um boi. Entendeu? Então, essa é o lado irônico, literal. Né? Literal, extremamente literal. O sarcasmo, eles não percebem nada quando você faz uma piada, né? A minha até aprendeu a contar piada. Agora eu achei interessante que ela adora essa piada. Qual bicho que come com o rabo? Aí a resposta, todos, né? Que nenhum tira o rabo para comer. Que nenhum tira o rabo, e ela adora essa piada. E que essa é literal. Essa né? é literal, essa mas ela já está... Muito bacana. Bom, é interessante essa ligação, né? Que tem um campo psicanalítico interessantíssimo, né? Sobre essa literalidade, né? Olha essa outra, doutor Messias. Autistas, em geral, têm QI acima da média. Mito ou verdade? Eu acho que existe uma certa... assim, exagero para algumas coisas, né? Por exemplo, a criança ela pode se identificar muito com um determinado assunto e naquele assunto ele ser exagerado, né? Assim, saber além. Mas não é via de regra. Não é. Por exemplo, a minha filha, estou citando minha filha aqui mais vezes, porque a todo momento ela já faz parte da minha vida há 28 anos, né? Ela não entende matemática, não consegue aprender. No entanto, ela faz um desenho, assim, ela começa a desenhar uma vaca pela língua, por exemplo. Ela consegue desenhar muito bem bichos, né? E a gente aproveitou isso e ela até escreveu um livro. Ela escreveu um livro que é a história dela, uma história infantil. Eu posso fazer a propaganda? Por favor. O livro, ela já tinha feito uma ilustração num outro livro, que era o Coelhinho da Páscoa, o Lobinho da Páscoa. E aí ela decidiu escrever um livro que chama Tartaruga Maricota. E nesse livro, o interessante que é um livro inclusivo, porque ela faz vários bichos, todos do mesmo tamanho, né? E todos com um tema em comum. Era fazer o bolo da tartaruga maricota. E esse livro, assim, ela ficou muito satisfeita, porque teve até tarde de autógrafo. Que legal. Só que nas primeiras pessoas ela escreveu com carinho. Depois ela ficou cansada daquilo e falou de Ivana para tal pessoa sem botar o com carinho. Já estava cansada de escrever o com carinho. Sabe? Onde a gente acha esse livro? Está na Amazon. O livro, livro se chama A Tartaruga Maricota. Maricota, de Ivana de Vilhena Dias e Silva. Uma leitura inclusiva, recomendadíssima aqui pelo Pai Coruja, né? Pelo Pai Coruja, o doutor Messias. Vamos para outra aqui. Autismo tem cura. Mito ou verdade? Bom, você consegue, com intervenções precoces, melhorar muito a qualidade desses indivíduos. Então, por isso que a gente está cada vez mais preocupado com que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível. Porque a gente tem um tempo, né, de tratamento e algumas coisas que precisam ter uma intervenção rápida. A fala, por exemplo, ela é interessante, porque a ausência da fala pode significar, sim, um prognóstico pior. Então, a fala, e é muito comum, como o autista, no primeiro momento, é aquela criança que está no ambiente, mas você chama, ela não escuta, a primeira não é que ela não escuta, ela não está interessada na fala de ninguém. É muito comum
todo mundo começar a pedir Zambera, investigação da audição da criança, parece que até é um padrão de fazer isso. Muito embora, boa parte das vezes, esse diagnóstico, a audição é perfeita. Então, assim, a gente tem que estar atento. Como eu falei mais atrás, eu falei que vários profissionais precisam atuar para melhorar, né? A intervenção tem que ser multiprofissional. E seria muito bom que a gente pudesse disponibilizar vários profissionais, equipes inteiras para abordar essas crianças de maneira mais precoce. Sim. Eu acho que assim, o resultado, eu até usei uma analogia uma vez que foi assim meio foi intuitiva, né? Eu falei que os pais que têm um filho autista é como se eles estivessem numa rodoviária de um país estrangeiro, sem saber a língua, precisando tomar um ônibus, que ele não sabe para onde vai e nem quando vai chegar. Então, é uma viagem que ela é contínua, é uma viagem que ela vai fazer parte da gente. A ideia de sugerir o trem e não o avião, porque o trem é uma viagem mais longa. Exatamente. E o caminho se faz ao caminhar, né? Essa descoberta. Exatamente. Olha essa aqui, doutor Messias. Autistas não verbais não entendem o que é dito para eles. Não. O que acontece é o seguinte, existem vários métodos de trabalhar o autismo. Inclusive, alguns métodos são usados até tentando projetar uma linguagem não verbal, essa linguagem de apontar, sinalizar, que toda criança, antes de falar, usa esse recurso. Então, ela quer água, ela aponta o filtro, né, onde está a água. As mães, às vezes, rapidamente vão lá e pegam a água. Às vezes, é interessante fazer de difícil, para a gente provocar a fala na criança. Então, existe uma comunicação não verbal que ela acontece com o gesto, né? Apontar é um deles. Expressões que a gente usa, o autista ele não entende expressões, por exemplo, quando eu faço assim, né? Não tem problema nenhum, mas o autista não entende isso como uma expressão corporal. Então, a gente precisa ensinar a fazer pequenas intervenções, o cumprimentar, dar tchau. São intervenções pequenas que toda criança tem e a gente precisa começar a introduzir isso nas crianças o mais rápido possível. Essa inserção de sinais de uma nova linguagem, né? De uma linguagem, né? E olha, essa é a nossa última do quadro de hoje. Autistas são todos iguais? Não. Não existe autista exatamente igual ao outro. Então, é por isso que a gente precisa correr atrás do tempo, para a gente tentar minimizar, fazer intervenções precoces e adequadas para que o resultado final seja o melhor possível, entendeu? Por isso que a gente está falando do transtorno do espectro. O espectro não tem um lado igual ao outro, e quando a luz bate, essa refração da luz pode ser de um jeito ou de outro, dependendo de como a luz bate e de que lado bateu e de para onde ela vai. Pode ser um azul bem clarinho até chegar um azul bem escuro. Dependendo da hora que o raio atinge o espectro, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta logo, a conversa está ótima, a gente tem mais informação útil sobre a forma de diagnosticar, de se adaptar, de trabalhar a inserção social quando o assunto é autismo. Até daqui a pouco.